A criolipólise virou moda nas clínicas de estética e promete sumir com um grande pesadelo das mulheres, a gordura localizada. Porém, recentemente, algumas mulheres que fizeram o tratamento sofreram graves queimaduras. Para esclarecer um pouco mais esse assunto, trouxemos a doutora Priscila Ferrari para o Papo.com. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Antes de começarmos o programa de hoje, vamos dar uma olhadinha na matéria de hoje com Gabriela Albach. No ranking mundial de procedimentos estéticos, o Brasil está em segundo lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Com a possibilidade de melhorar a aparência sem passar pelo bisturi, técnicas como botox e outros procedimentos estéticos têm ganhado cada vez mais espaço entre as brasileiras. E uma novidade que está mexendo com a cabeça das mulheres é a criolipólise. Mas será que as pessoas sabem o que é esta nova técnica? Você sabe o que é criolipólise? Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Não conheço essa palavra. Deve ter alguma coisa com lipo, deve ser similar, mas não conheço mesmo. É um tratamento estético, mas eu não sei exatamente o que ele é. Só sei que é um tratamento estético muito usado. Como vimos, ainda há muitas dúvidas em relação a essa inovação estética. Voltamos aos estúdios com Yasmin Rodrigues para esclarecer como o procedimento é realizado. Criada na Universidade de Harvard, a criolipólise é o método mais recomendado atualmente para eliminar aquelas gordurinhas indesejáveis sem usar agulhas ou cirurgias plásticas. Nós vamos passar agora, doutora, algumas imagens dos procedimentos. A senhora poderia explicar quais são essas etapas? Claro. Olha, agora na verdade eles estão utilizando uma manta. Essa manta é a que faz a proteção às baixas temperaturas que a criolipólise leva, tá? Para você não ter nenhum tipo de lesão. No caso agora é feita uma sucção. Essa sucção é feita para a gordura, o tecido adiposo entrar dentro do handpiece, dentro dessa ponteira. É feito um aquecimento local para melhorar a circulação, depois um congelamento do tecido. Quando se retira, é necessário para que faça uma massagem, e essa massagem, na verdade, ela vai auxiliar na quebra da gordura, tá? Nós temos comprovação científica de que quando feita a massagem após a criolipólise e dissolve todo aquele gelinho, aquele cubo de gelo que é feito, você otimiza os resultados. E quanto tempo geralmente dura esse procedimento? De 40 a 60 minutos, vai depender do equipamento que você for utilizar, da técnica que você for utilizar e da quantidade de gordura que o paciente tiver. Muda muito de um fabricante de equipamento para o outro, mas nós sabemos em estudos científicos que a partir de 30 minutos você já tem uma quebra, um congelamento da célula de gordura, perdão. E, em média, quanto os pacientes podem perder por média a gordura? Na verdade, o que nós sabemos com comprovação científica é que você perde de 25% a 30% da área que foi trabalhada. Quando nós falamos da área que foi trabalhada, é da área que foi sugada para dentro daquela ponteirinha. Então, tudo que sugou para dentro daquela ponteirinha é de 25% a 30% do que esteve e se manteve dentro da ponteira. Tá? Não é de todo o local. Por exemplo, nós temos um abdômen. Se eu colocar 2 ponteiras no abdômen, de 25% a 30% de cada ponteira vai ser o que eu vou perder em uma sessão. A senhora falou um pouco mais das áreas tratadas. E quais serão elas? A criolipólise é indicada para toda a área que tem uma gordura localizada. É importante que a pessoa com que aplique faça uma boa anamnese. O que é isso? É uma avaliação do paciente. Na avaliação você vai determinar onde que ele tem uma prega de gordura suficiente para ser feita a criolipólise. Tem que ter no mínimo 2,5 cm. Então você tendo 2,5 cm de gordura nos braços, nas regiões das pernas, principalmente no culote interno de coxa, abdômen, área dos flancos e área do dorso são as áreas mais indicadas para se trabalhar. Uma das perguntas mais frequentes na hora de realizar esse procedimento é quais são as principais contraindicações para a criolipólise. Tem as contraindicações absolutas, que o paciente não pode ter nenhum tipo de alergia ao frio. Existem algumas pessoas que têm alguns processos alérgicos ao frio. Então,
Então, nesse caso, já é totalmente contraindicado. Um paciente que esteja sofrendo de algum tipo de neoplasia, um câncer, uma paciente que esteja grávida. Aí existem as contraindicações relativas. Por exemplo, um paciente que toma anticoagulante, um paciente que tem algum problema com trombose e não possa ficar roxo, já é um paciente que temos que ter uma cautela. Por quê? Porque a criolipólise pode deixar o paciente roxinho por causa da sucção. O paciente com hérnia umbilical também é um paciente que, se for fazer na região do abdômen, próximo ao umbigo, também temos que ter um pouquinho de cuidado. E, na verdade, são alguns cuidados que eu tenho no meu consultório, tá? Muitos pacientes sempre querem saber se a criolipólise dói. Há reclamações dos seus pacientes por parte disso, ou eles geralmente costumam tolerar bem esse tratamento? Mais dos homens, eu acho, né? Porque os homens têm mais dor com tudo. Mas é um tratamento indolor. Na verdade, o que acontece é um incômodo. Por causa da sucção, nós temos alguns receptores de dor que ficam localizados ali a nível de pele. Então, por causa da sucção, no primeiro momento, o paciente sente um desconforto. Não chega a ser uma dor, tá? Ok. Geralmente a área tratada costuma aparecer uma certa vermelhidão. É normal. É normal? Não, Ou como que eu posso saber normal. como que é exagerada essa Não. É normal, porque você modificou a temperatura daquela pele. Ela ficou exposta a baixas temperaturas. É a mesma coisa do que você pegar um gelinho e passar perto da sua pele. Como que a pele fica com essa hiperemia, essa vermelhidão. Isso é completamente normal, tá? Não quer dizer que que tenha algum risco. Algumas clínicas em sites de compras coletivas anunciam pacotes de 3 sessões por menos de R$1.000. A senhora que conhece muito bem os custos do tratamento, o que acha disso e esse preço é viável para os seus pacientes? Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com esses sites, porque existe uma coisa que é a prostituição da nossa profissão. É impossível, na verdade, você oferecer resultado e segurança para um paciente com custos tão baixos, sendo que o material que nós utilizamos, o material de custo já é um valor elevado. Você precisa usar uma manta protetora, isso te leva a um custo. Você precisa ter um equipamento com Anvisa, isso te leva a um custo. Você precisa ter um profissional qualificado para levar resultados também, isso te leva a um custo. Então, não tem como você baratear a sessão oferecendo segurança. A conta não fecha, entende? Há muitos relatos de pessoas na internet que fizeram uma criolipólise e sofreram graves queimaduras, mas nós já vamos falar disso. Antes, vamos para um rápido intervalo. Voltamos. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o Papo.com. No bloco anterior, doutora, nós falamos algumas internautas que fizeram esse procedimento. Mas antes, vamos assistir uma matéria para ilustrar isso. Criolipólise é um nome complicado para uma finalidade simples: redução de gordura localizada. Porém, se aplicada de forma incorreta, a criolipólise oferece sérios riscos à saúde. Nas redes sociais, esteticistas costumam oferecer tratamentos baratos, prometendo resultados milagrosos. Mas não é o que acontece. E o que antes era um sonho, vira um pesadelo. Não é difícil encontrar na internet tutoriais de como realizar o procedimento, como este aqui. Mas como podemos nos proteger de profissionais despreparados? Essa é a questão que eu deixo para vocês aí no estúdio. Doutora, nós vimos a matéria. A senhora poderia comentar um pouco mais sobre ela? Então, na verdade, a criolipólise é um procedimento no qual temos que tomar muito cuidado. Todos os profissionais, independente se ele for médico, fisioterapeuta, esteticista, ele corre um risco ao aplicar a criolipólise. Por isso, devem ser tomados os seguintes cuidados. Primeiro, nunca reutilizar a manta. É a manta, na verdade, que vai fazer a proteção do paciente.
tá? Observar bem a espessura da manta. Se ela for uma manta muito fininha, ela também pode prejudicar. Ela pode prejudicar e ela pode oferecer um risco ao seu paciente. Na minha opinião, a principal causa da criolipólise é a manta. Isso é a causa de queimadura. A segunda coisa é o profissional estar despreparado mesmo. Você não pode, você tem uma quantidade de gordura que você tem que observar do paciente e colocar uma quantidade, o quanto vai congelar, proporcional a isso. Se você colocar uma temperatura muito além daquilo que aquela pele suporta, provavelmente você pode estar gerando uma queimadura. E tomar o maior cuidado, com certeza, é com a manta, tá? O cuidado deve ser tomado porque é um procedimento que qualquer profissional pode estar fazendo, por não ser um procedimento invasivo. O grande problema são os profissionais despreparados, que pensam muito mais em custos, em não gastar e não pensam em oferecer segurança para o paciente. Então, qualquer pessoa pode aplicar a criolipólise? Por não ser um procedimento invasivo, qualquer pessoa pode estar aplicando. Perfeito. No começo de agosto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela proibiu a distribuição e a venda de um certo produto que é a Criotec Criolipólise. Segundo a agência, nenhum desses produtos tinha registro. A doutora, de fato é seguro então fazer criolipólise? Sim, eu acredito que a criolipólise ela é a única tecnologia estética que ela veio para a área de estética com comprovação científica antes mesmo de vir para a estética. Ela é tão maravilhosa, eu costumo dizer que ela é divisor de águas na área da estética, porque é a única técnica no qual a gente consegue ter um congelamento da célula e uma morte permanente da célula. Essa célula nunca mais volta a ser uma célula de gordura. Então, quando bem efetuada, quando bem realizada, nós temos resultados incríveis. Então, não pode generalizar o trabalho de alguns como o trabalho de todos, tá? Ok. A senhora já atendeu pacientes homens e algum deles já chegou a tentar fazer a criolipólise para amenizar um quadro de gordura localizada nas mamas? Tá, eu atendi recentemente aquele jogador de futebol, o Denilson, e foi até para um site muito famoso na internet, falando que os homens também se cuidam, inclusive esse mês também está dentro de um contexto de uma revista de beleza, falando da importância dos homens se cuidarem. E ela tem sim indicação na área das mamas, melhora bastante esse aspecto que o homem tem dessa gordurinha que acaba deixando um peitoral mais feminino. Melhora bastante, você consegue até visualizar melhor a musculatura e o homem acaba se sentindo melhor. Tem uma indicação sim, é bem procurado em consultório, tá? Mas não mais que as mulheres, obviamente. Então, eu estou dizendo que os homens estão 30%. Olha só, hoje em dia grande. Cresceu muito o número dos homens que se preocupam, né, com a gordurinha localizada. Principalmente com essa coisa das redes sociais, o homem está se preocupando bastante com beleza, com bem-estar e com fitness. Tem aquela gordurinha que ela não sai por nada, não sai na academia, não sai com atividade física, nem com dieta restritiva. Essa gordurinha tem uma super indicação para fazer a criolipólise, para aqueles pacientes que não querem se submeter, na verdade, a uma cirurgia, não querem se submeter a algo mais invasivo, a criolipólise tem muita indicação. Mas para obter melhores resultados é preciso fazer dietas restritivas ou exercícios físicos? Não. Eu costumo dizer que uma vez que essa célula foi congelada, você acaba mexendo numa organela responsável, que é a mitocôndria. Então, essa célula é uma célula que ela não vai, é a única tecnologia que faz a apoptose da célula. Ela vai ter um tempo programado para morrer. Essa célula, ela vai morrer de 60 a 90 dias, nós vamos ter a morte celular, então não precisa fazer atividade física, uma atividade física, nada ou qualquer outro equipamento estético para potencializar a morte do que já está morto, entendeu? Só tem um tempo programado para que essa célula possa morrer. O Papo.com está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença da doutora Priscila Ferrari. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Nós nos vemos no próximo Papo.com. Gostaria de agradecer a sua audiência e até a próxima.